Moisés, parte 4. Duelo dos deuses. O Deus dos hebreus contra todos os deuses egípcios. Observando o desânimo nos atos e nas palavras dos hebreus, Moisés consulta a Deus, imaginando o porquê que o Altíssimo não livrou o povo como prometera. O Senhor, por sua vez, respondeu a Moisés, o fortalecendo e dando novas instruções que desta vez colocariam a Faraó e ao Egito em seu devido lugar. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Observem que Moisés agora seria como Deus sobre Faraó, mas não sobre Arão. Mas como assim Moisés seria como um Deus? Ele seria como um Deus no sentido de representante oficial direto, algo insondável, além da compreensão humana. Em Êxodo capítulo 4, versículo 16, Arão é chamado de boca de Moisés. Agora a palavra boca é substituída por profeta. Já vimos a chamada e a comissão de Arão no 4º capítulo desse livro. Isso é repetido para o efeito de ênfase. Agora que a segunda tentativa de convencer ao Faraó estava prestes a ocorrer. A primeira tentativa havia terminado em fracasso. O Faraó dispunha de seus maliciosos magoi. Assim eram conhecidos seus magos e sábios. Mas ele nunca tivera visto um poder espiritual como aquele que podia perceber na face de Moisés. Mesmo assim, seria preciso bastante tempo para esse poder mostrar-se eficaz. O Faraó mostraria ser um homem extremamente teimoso. O versículo 3, ainda no capítulo 7 de Êxodo, Deus continua fortalecendo com sua palavra o espírito de Moisés com as seguintes palavras: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83, quando falaram a Faraó. Como já falamos, Faraó era um homem extremamente teimoso. Da primeira vez endureceu seu coração. Agora o Senhor o endureceria. Faraó não teria permissão de facilitar as coisas para Moisés. Moisés, por sua vez, estava aprendendo. O Faraó também estava aprendendo. Lições importantes estavam sendo ensinadas. Haveria um sinal após o outro, um prodígio após o outro. Mas Faraó não cederia enquanto o propósito divino não fosse totalmente cumprido. Estava acontecendo muito mais que meramente a retirada de Israel do Egito. Quando Deus diz: quando estender a minha mão sobre o Egito, no versículo 5 do capítulo 7 de Êxodo, ele quer expressar a vontade, o desejo de pessoalmente agir, pois, sendo onipotente, ele sequer precisa se mover em seu trono de poder para realizar qualquer feito. Mas Deus sempre desejou levar seu povo à libertação da escravidão física e espiritual. Naquela época, alguns hebreus, para se livrarem do árduo trabalho e humilhação que a escravidão lhes causava, chegavam a pedir para trabalhar nos templos pagãos dos deuses egípcios, se tornando sacerdotes ou auxiliares dentro dos templos pagãos. Essas informações não estão na Bíblia,
mas se encontram em registros arqueológicos achados recentemente no Egito. Quando Deus vê finalmente seu povo se voltando para Ele, povo esse que já estava se esquecendo da importância de se ter uma comunhão com Deus, estavam quase que findados os relatos e conhecimentos divinos, tanto que Moisés escreveu o Pentateuco no intuito de resgatar a memória da história de Deus e a humanidade e mostrar que ali ele ainda agia com grande glória e poder. Para o Senhor, isso chamou sua atenção. Ver pecadores arrependidos, reconhecendo que o sofrimento veio por falta de sua comunhão com o Criador. Os israelitas estavam agora na total dependência de Deus. Eles o invocaram de todo o coração, atitude que chama a atenção do Criador, que os respondera enviando um libertador como seu representante direto. Continuemos a meditação em Êxodo capítulo 7, versículo 8, que diz: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança-a diante de faraó, e se tornará em serpente. O coração de faraó é endurecido. Então Moisés e Arão foram a faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de faraó e diante de seus servos, e tornou-se em serpente. Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Esse episódio mostra a superioridade divina, pois, pela fé, devemos reagir ao diabo e procurar alertar os seguidores dele. Assim aconteceu com Arão, cuja vara transformada em serpente prevaleceu e devorou as varas dos encantadores do Egito. Arão não se intimidou com a atitude maligna dos sábios egípcios e provou a eles a absoluta soberania do Deus de Moisés. A transformação do cajado em serpente, reproduzida pelos sábios egípcios, retratam como os falsos profetas imitam as obras do Altíssimo a fim de enganar as pessoas. O mal está sempre pronto para confundi-las com suas ciências ocultas e artimanhas. Por isso, apenas milagres não são suficientes para assegurar se uma pessoa ou uma doutrina é de Deus. O cristão deve estar atento e não ser receptivo e ingênuo com tudo que vê e ouve. Espíritos enganadores têm agido à vontade em homens e mulheres que se intitulam servos de Deus, com o objetivo de provocar esfriamento e ilusão no meio da igreja do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 7, a partir do versículo 13 diz: Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás a tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: O Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com essa vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. A derrota do deus Rapi. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques.
e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beber água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. O rio Nilo tinha grande importância econômica e espiritual para os egípcios. A transformação das águas em sangue decretaria a falência da nação, pois comprometeria toda a economia e abastecimento da região. Devido ao mau cheiro diante da morte dos peixes, o idolatrado rio passou a ser repudiado. Deus revelou o seu poder perante os olhos de Faraó e derramou seu juízo sobre os falsos deuses do Nilo. A primeira e 10ª praga são consideradas uma resposta ao antigo decreto real que ordenou matar todos os bebês hebreus do sexo masculino nas águas desse rio. Os egípcios, entre tantas divindades, cultuavam ao deus Hapi. O deus Hapi era, segundo a crença local, o responsável por fecundar em Anuket o efeito do transbordamento no rio Nilo. Por causa dessa história, tanto Anuket quanto Hapi foram ligados posteriormente à sexualidade. No caso de Hapi, era mais um sentido da virilidade, vitalidade, força e prosperidade trazida pelo rio. Acreditava-se também que Hapi vivia rodeado de deuses crocodilo e deusas rã ao pé das cataratas do Nilo, numa caverna. A crença popular era tão forte nesse deus egípcio que os egípcios não entendiam como um deus sem nome, forma ou rosto poderia vencer dos seus tão populares deuses, cuja prosperidade do povo era-lhes atribuída. Os egípcios começaram a perceber sua importância diante do Deus dos hebreus. Mas o duelo dos deuses havia apenas começado. Destruir a prosperidade trazida pelo rio representava a derrota dessa divindade, pois eles viram que a mesma não teve poder nenhum perante o Deus invisível dos hebreus. A segunda praga, as rãs, a derrota de Anuket. E passou a primeira praga, e Faraó continuava com o coração endurecido. O homem que se dizia o amado de Pitar se auto-intitulava o Horus Vivo. Ele, ao resistir à petição de Moisés, estava se opondo ao próprio Deus, e via sua resistência como uma vitória, já que mostrava não temer ao Deus dos hebreus. Êxodo capítulo 8, a partir do versículo 1 diz: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito.
E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão, e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Essa praga também simbolizou a derrota de uma deusa muito cultuada pelo povo egípcio da época, a deusa Anuket. Anuket ou Anuket, também chamada Anket e Anukis em grego, era a deusa do Nilo, e está associada com as inundações anuais que abraçaram os campos próximos e deram vida a outras culturas. Além disso, essas inundações em determinados períodos do ano facilitavam a pesca. Os peixes ficavam agitados e subiam mais vezes à superfície das águas. O transbordamento fazia o rio ganhar braços outrora inexistentes e encherem galerias próximas. E tudo isso era atribuído a Anuket. Por isso, eram constantes as oferendas direcionadas à deusa às margens do Nilo ou até mesmo em seus templos espalhados pelo país. O faraó, que se auto-intitulava o Horus Vivo, após se livrar da praga das rãs pela oração de Moisés e após ficar com um odor horrível no ar devido à morte das rãs, retrocedeu em seu acordo com Moisés de liberar os israelitas para adorar seu Deus no deserto. Mas desobedecer ao Todo-Poderoso não deixaria impune. A terceira praga, piolhos. A humilhação do Deus Tote. E Deus não quis conversa. Observando que Faraó desprezava seu povo, deu logo uma orientação a Moisés. Êxodo capítulo 8, versículo 16 diz: disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E haviam piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os quis ouvir, como o Senhor tinha dito. Os magos ou sábios de Faraó utilizaram de toda a ciência e magia possíveis e não conseguiram reproduzir aquele milagre ou cópia dele. Isso mostra a derrota de mais um deus egípcio, o deus Tote, pois o Egito inteiro se gabava de ser uma superpotência onde a ciência se destacava e era atribuída a esse deus. Para os egípcios, Tote era o autor de toda a ciência e criação propriamente dita do conhecimento, da sabedoria, da arte
e da magia. Mas nem mesmo essa divindade pôde ajudar os magos a imitar a terceira praga. Esse foi mais um duro golpe contra a falsa religião egípcia. Quando os servos de Faraó disseram: "Isso é o dedo de Deus", eles reconheceram que, para se ter excedido toda a magia e ciência egípcia, isso não poderia vir de qualquer um, mas de um Deus soberano, acima de todos os deuses. A dureza do coração de Faraó o impedia de reconhecer a soberania do Altíssimo, mas o Senhor logo quebraria esse coração de pedra. A quarta praga, moscas. A diferença entre os justos e os perversos. Disse mais o Senhor a Moisés: "Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará esse sinal." E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: "Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra." E Moisés disse: "Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apredejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser." Então disse Faraó: "Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe. Orai também por mim." E Moisés disse: "Eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir esse povo para sacrificar ao Senhor." Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda dessa vez seu coração, e não deixou ir o povo. Novamente foi dada a chance para que Faraó reconhecesse o Deus verdadeiro e se arrependesse, deixando os hebreus partirem para servirem ao Senhor. A quarta praga consistia em enxames de moscas que infestaram todo o Egito. Um novo elemento é introduzido a partir dessa praga: a distinção entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas na terra de Gósen não foram atingidos. Mais uma vez, as falsas doutrinas e religiões egípcias foram derrotadas. A separação entre os israelitas e egípcios constituía uma evidência adicional do caráter miraculoso dos juízos divinos, planejados de modo a impactar e impressionar as pessoas de que Deus não era uma deidade local ou nacional, mas que possuía um poder que se estendia a todos os povos. Os egípcios que estudavam o curso dos eventos durante essas semanas ou meses fatídicos devem ter reconhecido a autoridade suprema do Deus de Israel sobre o Egito.
bem como sobre os próprios hebreus. A quinta praga, a peste dos animais, o Senhor humilha 4 deuses. O orgulho de Faraó o fazia ser conhecido como um homem insistente, que não se dobrava perante os homens. Mas isso não significava nada diante dos olhos de Deus. Se Faraó era insistente, o Deus dos hebreus era mais ainda. Êxodo capítulo 9 começa com o Senhor direcionando a Moisés a se encontrar novamente com Faraó. O texto diz: depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e dizendo-lhe: assim diz o Senhor Deus dos hebreus, deixa ir meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Como uma superpotência da época, que era a terra do Egito, eles eram os detentores do maior número de cabeças de gado que já se ouvira falar. O prejuízo econômico para o país foi imenso. Faraó tinha o domínio de grande, se não maior parte, pois como pagamento de tributo, quando os criadores chegassem a um certo número de animais, uma parte da mais alta qualidade era dada ao rei do Egito. Fora anunciado com antecipação o dia em que o juízo divino cairia sobre o rebanho egípcio, em forma de pestilência sobre os animais. Novamente há uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Do rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido, enquanto que todo o rebanho dos egípcios morreu. Esta praga certamente atingiu a crença em divindades muito populares no Egito Antigo. Apis, deus sagrado do Mênfis, da fertilidade, dos rebanhos. Hathor, deusa vaca, deusa celestial. Nut, algumas vezes representada por uma vaca. A quinta praga foi um ataque à economia e à religiosidade do Egito, pois além dos egípcios considerarem Amon o deus protetor dos rebanhos, julgavam certos animais como sagrados e assim proibiam o abate. A peste arrasou as criações deles, mas nenhum animal pertencente aos israelitas foi morto. Deus diferencia aqueles que o servem daqueles que não o servem. Continua no próximo episódio. No próximo episódio, veremos as restantes pragas lançadas sobre a terra do Egito e as suas consequências. Você não pode perder. Guerreiro Universal, até mais.